Olá pessoal, eu sou a professora Elizabeth Calderon e nessa videoaula eu vou falar sobre o ChatGPT como ferramenta de apoio ao professor. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho do tutorial de acesso para quem nunca utilizou a ferramenta, algumas aplicações e uns comandos que podemos utilizar. É óbvio que existem mais comandos, mas aqui a gente traz algumas dicas. Bom, sobre o tutorial. O site que deve ser acessado é o chat.openai.com. Você vai clicar em Login e aí você pode fazer o acesso com a sua conta Microsoft ou com a sua conta Google. Posteriormente aparecerá essa tela de chat que é muito conhecida e aonde está a inserção da mensagem é onde você coloca o seu comando. Então, como vocês podem ver, o uso prático da plataforma é muito simples. Então, nós vamos nos atentar agora às aplicações. Eu gosto de organizar essas aplicações em dois braços, tá? Só para a gente entender melhor o planejamento da ferramenta. O que acontece? Como se trata de uma ferramenta de muito fácil uso, eu entendo que o planejamento é uma etapa muito importante. Então, a gente tem que pensar com muita clareza quais são as suas aplicações, que eu divido em dois braços. O primeiro é como uma forma de inspiração de conteúdo para a aula. Quando a gente não faz ideia do que fazer com os nossos alunos, a gente realmente não tem ideia do que fazer, a gente pode usar a ferramenta para ter uma inspiração. Ou como uma forma de contribuir com a elaboração de uma aula que você já pensou, você já tem uma ideia do que você quer fazer, mas você precisa de um exemplo, você precisa de uma atividade, você precisa preencher uma lacuna. Então vamos lá. Como que a gente utiliza essas aplicações? Nós podemos ter aplicações para simplificar um texto. Você gostou muito de um texto, você acha que a mensagem do texto é pertinente à sua disciplina, porém esse texto está muito complexo. Você pode pedir para o ChatGPT simplificar a linguagem. Você pode identificar o tema de um texto, o tema principal. Você pode elaborar exemplos, fazer narrativas, você pode elaborar exercícios, revisar o texto. São muitas possibilidades, tá? Então, quais comandos que a gente pode inserir para conseguir essas aplicações? Quando eu falo comando, o que eu entendo por comando? O que você digita como instrução para o ChatGPT. Então, é isso que a gente está chamando de comando. Então, vamos lá, um exemplo. Simplifique o texto a seguir utilizando uma linguagem mais objetiva para facilitar o entendimento. Isso é um exemplo que eu testei e funciona bem e eu vejo muito print de tela na internet de pessoas que pedem para o ChatGPT explicar teorias complexas de uma forma mais simples. Por exemplo, explique a teoria do caos para uma criança de 5 anos e aí ele apresenta de uma forma bem simplificada o que é a teoria do caos. Então é uma possibilidade também. Identifique o tema central do seguinte texto. Esse também é um comando muito válido. Desenvolva uma sequência didática a partir do tema abaixo, considerando o público-alvo X. Pode ser o público-alvo do EJA, pode ser o público-alvo alunos do ensino médio, o que eu quiser utilizar como público-alvo. E é interessante que você vai ver que ele realmente vai apresentar uma sequência didática com começo, meio e fim. O que entra nesse momento de importante? O nosso ato interventivo enquanto docente. Eu já vou entrar um pouquinho mais nesse aspecto quando eu terminar de mostrar os comandos para vocês. Identifique as palavras-chave do texto a seguir. Desenvolva uma situação-problema a partir do seguinte tema. Elabore uma questão fácil sobre tipologia textual utilizando os seguintes parâmetros. E aí eu coloco exemplos de questões fáceis sobre o tema que eu quero, para ele ter um parâmetro do tipo de exercício que eu quero que ele elabore. E é isso, pessoal. Agora, no final, eu acho importante lembrar que a estrela do planejamento é e sempre será o professor. Por quê? O professor é o ser dotado de pensamento crítico. O texto, o conteúdo fornecido pela inteligência artificial, ele tem caráter descritivo. Ele não possui a profundidade que a gente precisa. Por isso, entra um fator muito importante, que é a nossa intervenção ao ler aquele produto, intervir nele, fazer ajustes ou até descartar totalmente, entender que aquilo não é uma coisa que contribui com o meu planejamento e fazer um bom uso disso, ou então optar por não utilizar.
Então eu acho relevante a gente sempre lembrar disso, que a ferramenta de inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Nós somos os autores do planejamento. Se nós entendermos, se nós passarmos a entender que o produto gerado pela IA é o produto final e já deve ir como aula pronta, isso significa que nós nos tornamos a ferramenta. E aí quem está sendo responsável pelo planejamento é a IA. E é óbvio que isso não é uma ação pedagógica coerente e alinhada com a formação de um cidadão pensante, com pensamento crítico. Nós todos sabemos disso, mas eu acho que muitas vezes o óbvio, ele precisa ser dito, né, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!